salada de cuscuz marroquino. Eu me emocionei com as palavras. Ai, que bom, chefe! Muito gostoso. Seja bem-vindo. Prazer tá aqui, tão bom, tão bom. E quantos anos, hein, Meirelles? Vai ver que coisa. 15 Quase anos, 15 né? 15 anos já. Em média. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito tempo. Eu me lembro que eu, né, tô na emissora um pouquinho mais de 10 anos, um pouco mais de 9 anos no Mulher.com, e o chefe Meirelles já participava. Já participava. E assim, são 15 anos contribuindo, compartilhando receitas. Eu acho muito legal, já falei aqui essa semana, o Mulher.com, ele cria relações de fato de amizade, de respeito, de admiração, porque a maioria dos nossos convidados são parceiros antigos. Sim. Muitos, inclusive, me acolheram quando eu entrei na família Mulher.com. Eu acho isso tão bacana, né, Meirelles? Porque hoje a gente tem a sensação que as relações são tão descartáveis, né? Verdade, verdade. Quando você tem esse período todo passando junto, cria um carinho muito especial, né? Isso é muito Seja bom. bem-vindo sempre. Obrigadão, obrigado. Chefe, amo cuscuz marroquino. Hoje é uma sugestão de salada para fim de semana, Natal, Ano Novo. A ideia é dar algumas dicas sobre o cuscuz marroquino, porque eu trouxe ele justamente porque esses dias eu andei fazendo e muita gente contou para mim que errava para fazer o cuscuz. Falei, nossa, eu vou ensinar essa receita porque essa é muito fácil. E com essa receita eu consigo fazer as outras, entendeu? Esse seria o princípio, a forma de hidratar, a base. Aí eu tenho o cuscuz marroquino quente, que eu posso fazer com franguinho desfiado, ao curry. Aí tem uma variação imensa, né? Mas eu acho que a dica mais importante é como hidratar ele. E ele é uma delícia, gente, né? Bem preparadinho, temperadinho, fica sensacional. E hoje a gente encontra em qualquer rede de supermercado, gente. Tá é muito fácil encontrar cuscuz marroquino. Que bom, né? Hoje ele tá um pouco de grão mais duro, popular. na verdade, né? Então ele é super tranquilo. Olha, aqui ele tá seco, tá? Então eu vou começar pelas dicas. Olha, aqui o que eu tenho? Eu vou fazer a salada onde eu estou colocando a cebola roxa, as uva passas mistas, a cenoura, que se não der para picar finamente, pode ralar, tá? O pepino, que também pode ralar. Eu não uso o miolo porque solta muita água, então só uso a parte verde. As amêndoas torradas, cerejinha para dar esse ar de Natal, essa coisa toda. E aqui é outra dica que eu vou ensinar para você, é o alho poró frito, que eu gosto de fazer quando eu não tenho alho poró, eu faço com cebola, é a mesma técnica. Tá. E a cebola fica fantástica. Esse é o cheiro verde, o tomatinho cereja. Aqui eu trouxe uma cerejinha masquina, porque eu adoro. Não tá na receita, mas eu pus porque eu amo, falei, vai ficar gostoso. Aí você trouxe. E outra dica que eu vou dar é do rabanete em conserva, que é difícil achar, então eu acabo fazendo. Isso também é muito fácil fazer. Deve ficar bom, hein? Rabanete em conserva? Muito tranquilo. Chefe, então, vamos lá? Vamos começar a execução então, o lance e é o compartilhar seguinte, essas diquinhas. Olha, eu tenho aqui, você vai ver, que eu tenho essa porção de cuscuz marroquino seco, tá? Exatamente isso aqui. Então, o que a gente costuma dizer? O que eu uso, a quantidade que eu uso de cuscuz, eu uso de caldo, tá? É a mesma quantidade, só que eu tenho um truquezinho. Eu uso essa quantidade de caldo e mais um dedinho, um pouquinho a mais, que é para ele chegar no ponto e não ficar com gosto de cru. Então a quantidade seria 1 para 1, mas na verdade o caldo aumenta um pouquinho a quantidade. Eu vou só pedir para os meninos fecharem antes da gente colocar no caldo, gente, para poder vamos mostrar. Vamos pôr aqui na panela primeiro, ó. Tá vendo? Ele é um granuladinho. Ai, obrigada pela imagem, meninos. E aí a gente precisa hidratar. Agora joga aqui na panela, pode pôr na panela. Agora eu venho aqui, olha, com um fiozinho de azeite, eu faço assim, ó, tá? Eu só jogo um pouquinho de azeite. E aqui eu faço o seguinte, Tati, eu vou pegar o caldo. Pode ser qualquer caldo, chefe? Então, eu estou usando um caldo de frutos do mar. Aí você pode usar um caldo de frango, um caldo de legumes, aquele que você tiver em casa. E se for feito, é melhor ainda, tá? Então aqui o que eu faço? Olha, eu tenho o caldo, eu vou colocar um pouquinho de curcuma, açafrão da terra, para dar mais uma cor mesmo, tá bom? Nesse caldo. Então aqui eu pego, olha, faço assim. Enche a mesma quantidade de caldo e aquele tiquinho a mais, tá bom? Que é o seu truque, né? Que é o truque.
Aqui eu tenho que imediatamente tampar. Aqui ele está desligado, ele vai ficar 5 minutos aqui. Daqui 5 minutos eu vou pegar um garfo, vou desmanchar ele inteirinho para ele soltar e ficar soltinho. Depois eu tampo de novo e deixo mais 15 minutos. Perfeito. Desligada a panela, tá? Nisso eu já hidratei o meu cuscuz. Daqui eu posso fazer a receita que eu quiser. Se eu quiser fazer uma receita quente, eu posso fazer uma receita quente. Tá? Se eu quiser, por exemplo, refogo a cebola, refogo o franguinho já cozido, refogo uma cenoura, uma vagem, aí eu misturo nele. Tá? Aqui, como é salada, tá tudo frio. Aqui é o seguinte. A versatilidade dele, né? Pode ser justamente servido quente ou frio. Aqui qual é a história? Eu quero um alho poró. Esse alho poró, eu posso usar ele para enfeitar várias coisas, inclusive um arroz, uma salada, como eu estou fazendo aqui, jogar em cima de um espaguete, enfim. Então é uma dica que para o resto da vida. Fritar o alho poró. Poderia ser a cebola também que você comentou, né? Então, a cebola é aquela cebola que eu ponho em cima do arroz sírio libanês, aquela cebola caramelada. Por que as pessoas geralmente não acertam? Porque elas não põem em imersão. É imersão de óleo mesmo. É uma fritura. Tá. Entendeu? Tanto a cebola ou o alho poró. Justamente. Aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho para vocês verem. Tá? E aqui eu tenho esse resultado, ó. Olha o crispes que fica. Delícia, chefe. Ele é crocante. Ai, posso... Posso roubar um, chefe? É crocante, fica crocante. É muito bom. Nossa, maravilhoso. Não é? Então essa dica de fritar, você vê que... Aqui eu já vou abaixando, porque nós estamos no estúdio. O sabor da cebola, né? Também. O do alho porque, poró? na verdade, quando eu frito o alho poró, frito a cebola, eu consigo extrair o açúcar. Entendeu? Fica bem próximo, viu, gente? A cebola parece que você pôs açúcar. É uma coisa inacreditável. E aqui, como o alho, ele quando chega nessa cor, nessa tonalidade, ele queima muito rápido, tá? Então, quando ele vai chegando aqui, eu já vou daqui a pouco... Ficar de olho. Tiro. Então, essa dica aqui é fantástica. Tanto o alho poró como a cebola você consegue fritar. A cebola ela fica crocante, mas no começo, depois ela dá uma murchada, o alho poró já se mantém mais crocante, entendeu? Então, melhor até então, o alho poró. Também por conta disso. Agora, a cebola é deliciosa. Para quem gosta daquela cebola caramelada, não vai açúcar, é só fritar em imersão que você vai ver. O segredo é a imersão. É a imersão. Aqui eu vou tirar só para mostrar, tá? Como que foi feito. Em cada vocês deixam dourar mais um pouquinho. Tá ótimo. Hoje o chefe veio cheio de dicas, hein, chefe? Gostei. Então, agora eu tenho mais uma que é a conserva de rabanete. Eu ia perguntar. Você não ia sair daqui sem essa dica, não. Então, porque eu particularmente não suporto o rabanete cru. Não gosto de rabanete cru, mas a conserva eu adoro. Então, por isso que eu não deixo faltar no cuscuz em forma de salada. Como é que eu faço? Eu pego o rabanete, eu tiro o máximo da casca, sempre deixo uns filetinhos vermelhos ainda, para que ele me ajude a dar essa cor rosada nele. Entendeu? Essa cor é da própria casca. É da própria casca, ok. Entendeu? Então eu peguei um vinagre bom, um vinagre de arroz ou um vinagre de álcool, e eu fiz a quantidade de 2 de água para 1 de vinagre. Então 2 medidas de água e 1 medida de vinagre. No caso eu usei eu usei 400 ml de água, quer dizer, 400 ml de água e 200 ml de vinagre, tá? Então é sempre 1 para 2. E coloquei 3 colheres de sopa de açúcar. Deixei ferver, a hora que ferver eu pus uma pitada de sal, pus pimenta síria, pus um pouco de chimichurri, o que você tiver de ervas ali você coloca. Tá, louro, até um dente de alho também. E põe o rabanete e cozinha durante 2 minutos. Subiu fervura, sobe fervura, você conta 2 minutinhos. Deu 2 minutos, desliga, deixa esfriar, guarda na geladeira, tem a conserva de rabanete. Tá? Pode ser picada, pode ser inteiro, tanto faz. Nossa, que delícia também. Não é gostoso? Bem melhor que o cru. O cru, não é? Bem melhor. Gente, o único probleminha vou mais um aqui, chefe. É que realmente o rabanete tem um cheiro. Então, quando você está fazendo, ele solta aquele cheiro, mas depois passa. Né?
Então essas são as dicas, não é? É uma delícia. Você pode fazer com rabanete inteiro. Saboroso. E não tem segredo. Uma medida de vinagre, 2 de água e açúcar. No caso aqui, como eu usei 400 ml de água, 200 de vinagre, eu coloquei 3 colheres cheias de açúcar, porque o açúcar tem que aparecer. E ferveu o sal 2 minutos, pitadinha de sal. E aí o tempero? Tempero é louro, ervas finas, chimichurri, o que você tiver. Eu coloquei aqui um pouco de pimenta síria. Tá, nossa, ficou maravilhoso. Olha, aqui eu acho que já deu 5 minutos. Eu quero mostrar a primeira etapa que eu faço. Agora, o que acontece? Tem uma dica também que eu acho que é importante, às vezes acontece. Por exemplo, eu fiz o caldo. Eu peguei o caldo, ele não está totalmente fervendo. Ele está quente, mas já tinha desligado aquela coisa. Eu não quero arriscar, estou com pressa, eu coloco. O que eu faço, às vezes, para não correr o risco de ficar com aquele gostinho no final de cru? Eu ligo 1 minuto o fogo, só para ferver de novo o caldo que eu coloquei dentro. Mas isso é só quando o caldo não está na temperatura ideal. O ideal é pôr ele bem quente aqui para ferver, na hora que eu ponho ele fervendo aí não precisa. Aqui deu 5 minutos, eu vou dar a primeira mexida. Então, olha... Mas já puxou, gente. Já puxou. Ó, então é importante que essa primeira mexida seja assim, soltando mesmo tudo que tem na lateral. Por quê? Porque desse jeito eu consigo que ele fique sem nenhum grumo, né? Consigo que ele fique, ó, volta e deixa descansar mais 15 minutos. Olha como ele fica. Primeiro descanso, 5 minutos. Mexeu, misturou, agora deixa o 15. 15 minutos. Mais uma etapa concluída. Continua aqui, tá, chefe? Então tá Tô adorando joia. essas dicas.